boa noite. Para finalizar aqui, estamos nós aí. Sou Thierry Sintra Marcondes, faço engenharia mecânica na Unicamp. Estou representando uma equipe denominada Gloriosa. Vocês sabiam que, segundo o sindicato petroleiro, 1/4 dos postos adulteram combustível? Você sabia que o mercado brasileiro de automóvel produz 3,8 milhões de veículos por ano e, segundo a estatística, em 2020 o brasileiro irá consumir entre 5 e 6 milhões de automóveis? Você sabia que o governo quer exigir que até 2017 carros made in Brasil tenham eficiência energética igual ou superior a veículos produzidos nos Estados Unidos, Ásia, Japão, e mais do que isso, cortar em 1/4 das emissões de gás de efeito estufa e reduzir 12% de combustível por quilômetro rodado. Com isso, apresento a minha patente, que é um sensor de alta sensibilidade de detecção de combustível adulterado. Ela foi patenteada em novembro do ano passado. Aqui está um protótipo dele, e aqui a equipe Gloriosa também está desenvolvendo um outro protótipo para codificar e interpretar as informações geradas pela fibra ótica, pela interação entre luz e fluido, para interpretar isso. Porque qual que é o nosso diferencial do nosso produto? Nosso produto é fácil de montar em situ, ele permite quantificar a maioria dos fluidos, podendo escalar até para outros mercados, como indústria farmacêutica, indústria alimentícia, indústria sucroalcooleira. Porém, ele funciona muito melhor para combustível, gasolina, álcool e diesel. Por isso estamos focando nesse nicho. Ele faz um monitoramento em tempo real e ele é 5 vezes mais sensível que outros métodos empregados na literatura. Com isso, nós estamos resolvendo que problema? Nós estamos resolvendo o problema das montadoras, que, segundo hipótese validada com a Bosch e Delphi, não existe um método direto de quantificação de combustível. Nós só temos sonda lambda, que é um método indireto, e com isso daria para ajustar melhor os parâmetros dos motores, que eles mostraram interessados, podendo ajustar nesse parâmetro de melhor eficiência energética e economia de combustível. Nós estamos gerando valor para o público em massa, que tem aquela insegurança ao abastecer. E se nós colocamos na indústria automobilística, a gente pode economizar R$ 1.750 só de combustível. Aqueles 12% por quilômetro rodado daria um ganho para a gente de R$ 1.750, que seria 75% do PVA de um carro popular. Isso também estaria gerando valor para órgãos fiscalizadores como a ANP, que conta com apenas 85 fiscais para monitorar 38 mil postos. Mas como nós vamos resolver esse valor para a ANP? A partir do ano que vem, todos os carros terão rastreadores. E aí, o que significa? Validamos com a Speedcom que é possível colocar um sensor que faria um caminho de satélite reverso e atualização de informação. Como isso? Simplesmente o frentista, ao abastecer, o sensor detectava a qualidade do combustível, a localização do posto, enviava esse sinal para a ANP, e a ANP, com uma amostragem maior de dados, podia notificar o posto. E mais que isso, você pode perguntar para mim, e se a Petrobras subiu o número de álcool no combustível? O sistema também funcionaria como uma espécie de antivírus. Ele atualizaria o nosso sistema e com isso teríamos. E qual seria a nossa primeira fase para a gente concretizar esse produto? Seria uma consultoria, uma modelagem de negócio, um plano de negócio. Para quê? Para a gente poder escalar com mais facilidade, atraindo melhores parceiros, até investidores, sabendo colocar em fundo de investimento perdido, em fundos perdidos como FINEP, FAPESP. O desenvolvimento do MVP, você olha aqui, tem várias etapas, como o sistema de sensoriamento, o banco de dados, até mesmo o sensor, e fazer mais testes. E a consultoria jurídica, que seria desde abrir empresa, saber itens como exportação, importação de itens,
E a segunda fase que a gente colocaria nesse mercado. A gente pretende atingir em 3 anos um mercado de 400 mil veículos, seria 10% dos veículos produzidos na montadora e 5% da frota existente. E daí um faturamento de 40 milhões, que seria um preço de R$100, uma pesquisa que nós validamos, pessoas pagariam até R$500, o que nos proporcionaria uma margem de 35%. Agradeço a minha equipe, sem eles eu não estaria aqui. Eu enfatizo que é uma equipe multidisciplinar. Tem um engenheiro elétrico, um engenheiro químico, um engenheiro de gestão de agronegócio, eu sou engenheiro mecânico. Isso é muito importante porque multidisciplinaridade ajuda a somar força, somar valores. E com isso a gente acaba desenvolvendo produtos. Muito obrigado. Só para entender direitinho, quem é o seu cliente? Seu cliente é a montadora ou é o consumidor final que paga como um feature a mais no carro dele? Estamos verificando isso. No momento, para o nosso câmbio inicial, a gente focou na montadora. Operação aftermarket a gente está analisando porque tecnicamente é mais complicado. Então, nosso cliente seria a montadora e, claro, que ela repassaria para o beneficiário, que seria o público em massa. Queria saber quanto está a cota da empresa de vocês, se dá para investir. Podemos conversar depois mais. Que pé que está a patente? Como está a patente? A patente está na mão já. A patente está patenteado tudo isso. É um sistema que passa fibra ótica, é mergulhado. Claro que isso é um dispositivo mais laboratorial. A fibra é mergulhada no fluido e tem uma interação luz e fluido, e através do índice de refração ela consegue medir e quantificar. E a gente tem um padrão, gasolina é índice de refração tanto. Se ela tiver 80% gasolina, 20% etanol, o índice de refração muda e com isso dá para fazer uma ponderação e quantificar o nível exatamente. De certeza é de... O nível de certeza é de quanto? O nível de certeza, na média, esse equipamento pega uma precisão até de 1%, o que é o exigido pela ANP. A ANP uma variação exige, de 1%. Sim, ela fala assim, é 20% de etanol, pode ser 21%, como pode ser 19%. É a variação de mais ou menos 1%. E para o motor do carro, ele consegue uma exigência um pouquinho maior, porque se para o motor do carro for 22 como 25, os ajustes funcionam da mesma maneira. Assim, vocês já chegaram a fazer alguma modelagem financeira? Uma modelagem financeira? Quando vocês precisam de investimento para fazer essas coisas? Assim, a minha pergunta tem a ver assim, até agora a gente viu, como na maioria dessas competições, negócios baseados em internet, em que assim, o dinheiro serve muito para você escalar, o dinheiro é pequeno e muito mais para você escalar consumidores, muito mais para trazer pessoas. Você fazendo isso, você vai virar um OEM, né? um produtor de equipamento para essas fábricas. Você vai ter que ter uma fábrica, você vai ter que ter um negócio grande, assim, é um investimento pesado. O investimento de montar fábrica não fizemos, porque a gente está analisando como vamos fazer isso. No momento, conversando na equipe, a gente preferiu fazer a parte mais do sensoriamento e o sensor. Nós não queremos produzir exatamente o equipamento, porque a gente acha que inserir na montadora seria um trabalho a mais. Então a gente faria uma parceria com uma Bosch, com uma Delphi, que eles ficariam pelo acabamento, por toda a infraestrutura do produto, até a instalação, ou parceria com a montadora para instalar, e a gente fazia mais o sistema fibra e o sistema de monitoramento que a gente está desenvolvendo. Faria uma parte que é um insumo para um produto final e aí teria uma Bosch fazendo um produto final. É isso? Sim, a gente teria que criar a demanda na montadora e a demanda no governo, ou que seja no mercado, e a demanda da montadora geraria a demanda da uma Bosch ou de alguém que se interessaria em produzir isso, e aí você faria como se fosse o circuito integrado, o insumo para fazer esse produto. Sim, isso é uma discussão que a gente está tendo, longo prazo, pensando ainda, analisando, discutindo com a equipe, mas a gente chegou no momento, conclusão, estamos validando isso, que é melhor a gente precisar
de uma Bosch Delphi, porque eles que vão colocar melhor a gente no mercado. A montadora é muito rígida, muito exigente, então para isso a gente ia precisar daquele acabamento final, até as plaquinhas para colocar esse sensor. A gente teria que pegar uma parte da placa que a Bosch já fornece no painel eletrônico, tal, a Delphi fornece, para ficar muito mais fácil, para não ter aquela... Se você vai precisar da Bosch ou da Delphi, como é que a caixa de ideias se encaixa no MVP? O que vai ser o teu MVP? O meu MVP, para esse ponto aí, o teu MVP teria que ser feito pela Bosch ou pela Delphi, não pela caixa de ideias, é isso? A gente fala que a gente precisa da Bosch como uma primeira hipótese a validar. O que a gente vai precisar, porque vi que a caixa de ideias trabalha muito a questão de programação, de software. Como eu disse, tem a parte toda do sistema de transmissão, que a gente também tem um sistema de dados, que é com álcool e interpretação tanto. A gente ia precisar fazer uma tabulação desses dados para inserir no programa, tem que fazer um programa para inserir no sensor, o sistema de comunicação, o sistema de antivírus, porque se você olhar aqui, o produto é muito mais complexo que isso, e acredito que a caixa de ideias poderia ajudar mais no desenvolvimento dessa parte do software. Você já conversou com alguém da ANP para essa parte de regulação? Da ANP, tem um professor da mecânica da Unicamp que foi diretor da ANP e trabalhou nessa área. Ele já se afastou, já está fora 5 anos. Ele disse que a ANP sim teria um interesse, mas um interesse de apoiar. Talvez eles não pagariam por isso, mas eles apoiariam até supor uma manifestação para que os carros tenham uma pressão para que o governo até vire um item obrigatório, como ele fez com freio ABS, com airbag, com rastreador. E ele vai passar um contato, então não conversamos direto, mas conversamos com alguém que trabalhou, e ele falou assim que a ANP em sistema de carro até teria interesse, porque em posto, o dono do posto ou está se protegendo da transportadora, daquele caminhoneiro, ou ele também está sendo malandrinho. Então, o consumidor final, que somos nós, por que a gente vai querer danificar o nosso carro? A ANP até acha que é mais confiável que nós, usuários final, a gente está exigindo nossos direitos. Uma pergunta, as montadoras teriam interesse por quê? Você digamos, entraria, reduziria algum custo de garantia deles? O que as montadoras teriam interesse? Ou simplesmente é um valor adicionado a mais? Poderiam ganhar nisso? Não entendi a pergunta. O que a montadora ganharia? Por que eles colocariam esse dispositivo? Porque tem. Seria um opcional, ou você geraria uma nova receita para eles? Ou baixaria o custo de manutenção de garantia, por exemplo, deles? Eu esqueci de falar, mas o governo está apoiando cada vez mais que item nacional, mão de obra nacional, engenharia, acarretaria uma redução até 30 pontos percentuais no IPI, Imposto sobre Produto Industrializado. E também itens como segurança, melhoria no impacto ambiental, geraria outros 15% de redução no IPI. Daí eu raciocino, a montadora pode fazer aquela pressão, é $1 a mais para a produção, isso não quer, mas ao mesmo tempo está reduzindo o IPI, então eles ficariam, então vamos... Uma estratégia que eu acho que poderia ser interessante para você criar mais demanda nas montadoras, nesses caras, é talvez fazer uma pesquisa com consumidores para saber se esse dispositivo eles teriam interesse de ter isso daí. Se você mostrar dados para os caras, de repente poder dizer, 90% dos carros gostaria de ter um carro que permita validar se a gasolina tem ou não esse tipo de coisa, esse feature, digamos assim. Isso geraria interesse, né? Mas com dados concretos. Sim, estamos fazendo teste e a gente precisa também conversar na montadora, porque a gente está usando o Bosch Delphi como uma escala para ele. O que tem de concorrente hoje no mercado, tanto em termos de fabricantes quanto tecnologias? O que tem de concorrente no mercado? Para esse tipo de atualmente, pelo que a gente pesquisou, não tem nenhum
método direto assim de quantificação. Existem outros métodos empregados em indústria de produção e tem um cara que ele fez um sensor, mas usando espectrômetro de massa. Só que o público-alvo dele é posto de gasolina, porque ele só conseguiu vender o dispositivo por R$6.000. A gente acredita que o nosso, fazendo uma conta rápida tal, sairia por R$30. E por isso a gente preferia colocar no carro, assim. Eu acho que está barato, porque ele conseguiu 6.000, acho que você jamais pagaria 6.000 adicional no seu carro para colocar esse dispositivo. Né? Isso, vocês procuraram ver se fora do Brasil isso é também um problema? Fora do Brasil, não conseguimos ainda validar, tanto tem um integrante do meu grupo fazendo intercâmbio em Portugal, que ele está correndo atrás dessas informações, mas a Delphi já falou, e fora do Brasil também seria interessante, não pela questão de combustível adulterado, e sim por causa da questão climática, que os carros lá desperdiçam muito combustível, justamente por não saber como está a composição, tudo, na hora da partida, esse combustível já está quase congelado, sabe como que aquece, porque você sabe, diferentes composições necessariam diferente grau de